Olá, essa é a nossa aula de número 4, não é isso? A gente está fechando a nossa disciplina. Falamos tantas coisas importantes sobre gestão financeira, administração financeira, capital de giro, análise financeira, não é isso? Você viu aqui comigo que, independente da área em que você trabalhe, se você trabalha com marketing, recursos humanos, tecnologia de informação, logística, produção ou especificamente na área financeira, em todas as áreas da empresa, a gente precisa entender do capital de giro, a gente precisa entender de gestão financeira. Afinal de contas, finanças, dinheiro, recurso financeiro é um recurso indispensável a qualquer área de atuação da organização. Nós precisamos desses recursos financeiros, por isso então essa importância tão grande que nós damos aqui a esse entendimento, do capital de giro, da análise financeira. Bacana? Pois bem, nessa aula de hoje especificamente, nós vamos falar sobre essa análise do capital de giro. Então a gente vai entender o que é esse capital de giro, a importância do planejamento deste capital e mais do que isso, a gente vai fazer um link entre análise de risco, de crédito, de concessão de crédito, todas as outras áreas ligadas à administração do capital de giro. Então, a gente fecha entendendo este conteúdo que é a cesta, da administração de curto prazo financeira da empresa. Então, quando a gente pensa em uma organização, em qualquer área, a gente tem ali recurso financeiro investido. Pois bem, a área financeira é a área responsável por alimentar essas outras áreas com esse recurso financeiro para que essas áreas funcionem. Então, o marketing precisa fazer uma campanha, precisa lançar um novo produto. A produção precisa treinar o pessoal lá da fábrica e também precisa montar, construir a ideia desse novo produto e começar a fabricar esse novo produto. Para tudo isso, eu preciso de recurso financeiro. Então, a área financeira está abastecendo a empresa desses recursos. E fornecer esses recursos, buscar esse recurso e controlar esse recurso é a gestão financeira. É a gestão do capital de giro na organização. Tudo isso que a gente está falando é o quê? Curto prazo. Administração financeira de curto prazo. Cuidar do dinheiro, do capital de giro, do dinheiro disponível que está disponível na organização para cumprir com as minhas obrigações, para que a empresa possa funcionar, para que o nosso carro possa ser conduzido. O capital de giro é a gasolina da nossa empresa. Um carro sem gasolina, sem álcool, sem combustível, ele não anda. Um carro sem óleo, o que acontece? Ele funde o motor. O óleo é o nosso patrimônio, é a rentabilidade de uma organização. A gasolina é o capital de giro. É aquilo que faz com que a organização possa ser dirigida, possa ser guiada. Por isso que a gente diz que o capital de giro é no curto prazo, é a gasolina que eu coloco na empresa para as coisas acontecerem, para a produção acontecer, para a gente pagar os funcionários, salários, água, luz, para manter a organização. É o capital de giro, então, que no curto prazo, no dia a dia, cumpre com as obrigações de curto prazo, passivo circulante da organização. E administrar o capital de giro é entender que eu tenho contas a pagar, tenho que ter recurso para pagar essas contas, sobrando. Por que sempre sobrando? Porque uma empresa tem que ter liquidez. Porque podem acontecer de uma máquina quebrar, pode acontecer um imprevisto de uma chuva, de um fornecedor que não entregou o meu material e eu tenho que comprar material de um fornecedor mais caro. Imprevistos acontecem diariamente nas organizações. Por isso eu tenho que ter liquidez, dinheiro para cumprir com esses imprevistos, além das obrigações. Então, obrigações e imprevistos. Então, tenho que ter liquidez. Fora isso, uma empresa não vive simplesmente para apagar incêndios, cumprir com essas eventualidades e com as suas obrigações. Uma empresa existe para dar lucratividade aos seus sócios.
Senão eu coloco o dinheiro lá no banco e fico vivendo de renda. Então, uma pessoa que vai constituir uma empresa, ela tem um sonho, ela produz um produto, ela deseja encantar um cliente, ela investe nos seus colaboradores, ela investe na comunidade, mas ela tem também um retorno do bolso, que é a rentabilidade, que é a lucratividade, que é o retorno do patrimônio aos sócios, aqueles que investiram na empresa. E é essa liquidez que permite que esse dinheiro seja aplicado, que a empresa possa crescer, essa liquidez que depois vai entrar no lucro, que vai se somar ao capital dos sócios, que vai engordar, vamos chamar de engordar o patrimônio da empresa. Então, essa administração de curto prazo do dinheiro disponível da empresa é essencial para a vitalidade, para a sobrevivência, para o crescimento e para a competitividade de uma organização. Então, olha a importância dessa administração desse capital de giro. Bacana isso, né? Vou mostrar para você o que a gente vai estudar hoje. Dá uma olhadinha no nosso quadro. Então, nós temos aqui 4 temas dentro dessa análise do capital de giro, né? E do nosso aqui crédito. Nós vamos, então, falar sobre capital de giro, sobre a administração deste capital. Vamos falar sobre crédito. Então, quando eu concedo crédito a um cliente, você vai verificar que esse crédito ele vai interferir no meu capital de giro. Quanto maior o crédito para o meu cliente, menos tempo de recurso financeiro eu tenho na organização. E vamos também falar da avaliação dos valores a receber, ou seja, eu concedo um crédito e aí eu tenho estratégias de recebimento deste crédito que eu concedi ao meu cliente. Nessa nossa aula de número 4, você vai ser um experiente consultor. Olha que bacana. A gente veio na aula 1, aula 2, aula 3, agora na aula 4 você já é um consultor experiente. E você está sendo contratado pela Casa Blanca, que é uma empresa aí do ramo metalúrgico, para gerir melhor os negócios da empresa aqui no Brasil. E aí, o que você vai ter que me entregar enquanto consultor? Você vai me entregar uma análise do capital de giro dessa empresa e formular sugestões a partir desta análise, que é o trabalho de um consultor, né? Enxergar o problema e propor soluções para este problema. Bacana? Bom, então, sabendo que essa empresa, né, a Casa Blanca, que vai nos acompanhar e você vai ser o consultor, alguém que vai colocar todo o seu conhecimento para oferecer para essa empresa viabilidades de capital de giro, como administrar o seu capital de giro e a importância desse capital de giro. Essa aula é fundamental para que você entenda que as pessoas que trabalham com contabilidade, economia e administração, independente da área em que trabalhe e que tem conhecimento de administração financeira de curto prazo, de ciclo operacional, como esse conhecimento confere um diferencial às pessoas. Então, você vai ter, a partir de hoje, esse conhecimento. E você vai ver que ele é simples, mesmo sendo complexo, ele é simples de entender. Ele é complexo porque ele tem etapas, mas ele é muito simples quando a gente vai ver aqui juntos, tá? E isso, então, vai ser um diferencial na sua carreira. E também você vai entender que muitas pessoas das 3 áreas de gestão pouco entendem de capital de giro, infelizmente. E você também vai ver que este assunto cai de maneira, assim, em quase todos os concursos públicos. Quase todos. Receita Federal, Estadual, a maioria das carreiras de administração, de economia, da contabilidade, cai no exame, né, para você atingir
ter o seu certificado, por exemplo, lá na prova para contador. Então, é um conhecimento que é essencial para você ir bem na sua profissão, porque é um diferencial e porque cai em todo concurso. Por que eu estou batendo firme nisso? Porque é importante que você, junto comigo aqui nessa aula, entre nesse universo da administração financeira de curto prazo, capital de giro, tá bom? Então, a gente vai começar a nossa aula, vamos lá para o nosso primeiro assunto. Então, conhecimentos prévios. Você precisa lembrar que algumas questões do fundamento da administração financeira, da análise das demonstrações contábeis e dos índices financeiros vão nos acompanhar nessa aula de hoje. E essa aula, então, vai ser dividida aí nesses 4 momentos: SP1, SP2, SP3 e SP4, que são aí as situações geradoras, né? São os problemas e desafios que vão ser colocados para você. E aí, pensando nessa situação geradora de aprendizagem, você, como consultor, vai apresentar um relatório de análise do capital de giro. E é preciso, então, que você calcule o ciclo operacional e o ciclo financeiro, que você calcule a necessidade de investimento em capital de giro e, por fim, então, você me entrega esta análise sobre a administração financeira aí do nosso curto prazo. Alguns dados são essenciais para acompanhar a nossa aula. Esses dados estão lá no balanço patrimonial da Casa Blanca e também algumas informações adicionais. Então, toda a nossa análise vai se centrar no ano X0 e no ano X1, lá das organizações Casa Blanca, para que a gente possa fazer uma análise, né, do que é que nós temos lá no nosso capital de giro. E também algumas informações muito importantes com relação à compra, CMV, custo da mercadoria vendida, e de vendas. Esses dados são apresentados então para você e a partir de agora, você como consultor da Casa Blanca, com esses dados em mãos, vai vir junto comigo para que a gente possa administrar o capital de giro, a concessão de crédito e o a receber da Casa Blanca. Vamos lá? Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Então, nós vamos começar a nossa primeira SP, a SP1. Olha o tema dessa SP. Introdução ao capital de giro. Você, então, é o consultor da Casa Blanca e vai avaliar a administração de capital de giro da empresa. E nós vamos, então, calcular o capital de giro líquido dessa organização, que é o famoso CCL. Então, tanto posso chamar de capital de giro líquido como de capital circulante líquido. Vamos também aprender a calcular o capital de giro
próprio da organização e ainda ciclo operacional e financeiro, correto? Pois bem, vamos lembrar que você vai utilizar todos aqueles dados lá da sua situação geradora de aprendizagem do seu livro. Olha que bacana. Então você está lá na sua organização, pode ser uma padaria, pode ser a sua casa, a sua carteira, o seu dinheiro, o local onde você trabalha, uma padaria, um açougue, uma grande empresa, a Chevrolet, uma universidade, um polo, qualquer empresa. Toda empresa, ela precisa ter entrada de recurso financeiro, mesmo, por exemplo, uma ONG, uma organização não governamental, sem fins lucrativos. Ela não tem o fim de aumentar o lucro, mas ela precisa de uma receita. Então, toda instituição precisa de receita. Essa receita entra na organização e é com essa receita que eu faço acontecer a operação do meu negócio. É com esse dinheiro que eu vou pagar os funcionários, os fornecedores, os impostos, a água, a luz, o aluguel, tudo aquilo que tem que ser pago e ainda tem que sobrar o lucro desta receita. Então entrou uma receita e eu tenho que pagar várias coisas e além de pagar essas várias coisas ainda tem que sobrar um pouco. Essa relação entre entrada e saída tem que ser uma relação equilibrada, mas esqueça aqui do equilíbrio do balanço patrimonial, que é aquele equilíbrio onde tem que bater os centavos. A gente está falando aqui num equilíbrio de liquidez. O que é esse equilíbrio de liquidez? Ter dinheiro líquido a mais do que as obrigações da empresa. Porque assim eu tenho folga de dinheiro, eu tenho dinheiro sobrando. A gente chama isso de folga de recurso, mas na verdade é dinheiro sobrando. Quanto é que eu tenho dinheiro sobrando? Quando eu ganho mais e gasto menos. Relação orçamentária básica. Eu ganho XX e tenho que gastar X para sobrar um X. Capital de giro é esse recurso que tem disponível na empresa para pagar as obrigações. Vamos dar uma olhada nisso? Olha que bacana, vem para o quadro comigo. Então, o capital de giro é o valor. Que valor? É o dinheiro, é o recurso financeiro. Além de dinheiro, além de valor, pode ser as coisas que facilmente se tornam dinheiro. Então, o capital de giro é o valor que a empresa precisa para operar, para realizar a sua atividade. E ele é representado por alguns itens de consumo rápido, ou disponibilidade rápida, ou disponibilidade imediata, como caixa, estoque, conta clientes, duplicatas a receber, cheques para trocar. Olha só, então, o que é o capital de giro? É o dinheiro que tem no caixa do banco, que tem no banco, que tem no caixa da empresa. São as contas que eu tenho que receber de clientes, as duplicadas, cheques pré-datados, tudo que está aqui no meu estoque que eu posso vender e transformar em dinheiro. É tudo aquilo que é disponível, que está na mão da organização, que tem valor financeiro para ela utilizar na operação do seu negócio. Para ela utilizar no processo produtivo, na venda, na compra, para ela manter a empresa funcionando. É a gasolina da empresa, tá? Pois bem, isso é o capital de giro. Só que, dinheiro que está no caixa, que está no banco e os estoques, eu posso usar ao meu bel prazer? Não,
Por quê? Porque eu tenho obrigações a cumprir, eu preciso pagar as contas da empresa. Então, o capital de giro é o dinheiro que eu tenho e eu vou com ele pagar as contas da empresa. Vamos lembrar que eu preciso ter mais para pagar as contas para sobrar. Essa diferença, essa folga, o que sobra é o CCL. É o capital circulante líquido. É aquilo que tem disponível, é a liquidez da empresa. Vamos dar uma olhada nisso? Olha que bacana. Então, capital de giro você já sabe que são aquelas disponibilidades, caixa, duplicata a receber e estoques. E o capital de giro líquido? Capital de giro líquido ou capital circulante líquido. O que é isso? É o meu ativo circulante. O que é o ativo circulante? Caixa, bancos, estoque, contas a receber do meu cliente, menos o meu passivo. O que é o passivo? São as minhas obrigações. Então, eu tenho dinheiro, eu pago a conta, o que sobra é o capital de giro líquido. Quanto melhor administrado o capital de giro, quanto melhor administrado as minhas obrigações, o pagamento das minhas contas, quando eu consigo planejar, eu consigo ter maior liquidez, eu consigo ter folga maior, tá? Maior liquidez, folga maior, não quer dizer mais dinheiro. Porque nem sempre mais dinheiro sobrando é bom para a empresa. Eu posso estar deixando de pagar alguma conta. Eu posso estar comprando material muito barato que vem influenciar no meu produto. Então, a ideia não é que sobre muito, mas que tenha liquidez. Bacana? Muito bem. Vamos colocar isso numa fórmula. Já que a gente está falando aqui de capital de giro, vai ter conta. Mas ele é muito simples. Olha só que bacana. Vem para cá. Então, capital de giro líquido ou capital circulante líquido, você já sabe que é a folga entre o ativo circulante e o passivo circulante. Vamos imaginar que a nossa organização tem 300 mil reais em dinheiro que está no caixa da empresa, que está no banco, que está em estoque e clientes a receber. E que a empresa tenha obrigações no valor de 225 mil. Tem que pagar imposto, salários, fornecedores. Então, entre o que eu tenho e aí eu pago, o que sobra é o capital circulante líquido. No caso dessa empresa, sobrou quanto? 75 mil reais, que a gente vai chamar de folga de liquidez. É dinheiro que está sobrando, tá? Que vai ser preciso planejar para que a gente saiba o que fazer com esse dinheiro, não é? Eu não posso simplesmente pensar em, tá, vou fazer o que com esse dinheiro? Não, a gente vai planejar para saber de antemão qual vai ser a folga, qual vai ser a liquidez daquele mês naquela empresa. Muitas vezes não vai ter folga, vai estar faltando dinheiro. Então, eu preciso saber de antemão quando vai faltar recurso financeiro para que eu busque esse recurso financeiro onde ele está, de maneira antecipada. E quanto mais antecipado, mais barato o dinheiro. Quanto mais em cima da hora, mais caro o dinheiro. E se vai ter dinheiro sobrando e eu não sei o que fazer, eu acabo fazendo coisa errada, comprando o que não precisa, aplicando em algo que não vai me dar tanta rentabilidade. Se eu faço isso antecipadamente, eu vou ganhar mais dinheiro, porque eu estou planejando como aplicar esse recurso financeiro. Por isso, então, a importância da administração do capital de giro, tá? Você já sabe que esse capital de giro circulante, o dinheiro que está ali na empresa,
ele está movimentando o quê? A operação da organização. Uma operação, um processo produtivo, compra e venda, logística, um escritório de contabilidade, qualquer tipo de empresa tem um processo operacional, um ciclo operacional, não é isso? E é dentro deste ciclo operacional que acontece a administração do capital de giro. Por quê? Porque o ciclo operacional é curto prazo e o capital de giro é curto prazo. Então, vamos colocar toda essa nossa história olhando um ciclo operacional. Quero lembrar você o seguinte, que ciclo operacional, poucas pessoas sabem olhar e entender. Não sei por quê, porque é muito fácil. Bom, se poucas pessoas conhecem ciclo operacional e você vai começar a entender, já é um diferencial para você. Segundo ponto, toda empresa que administra o seu capital de giro, que conhece o seu ciclo operacional, ela é muito mais competitiva, ela consegue planejar e ela tem pouquíssimas possibilidades das coisas darem errado, inclusive de quebrar essa empresa. E terceiro, cai em todo concurso público. Então vamos ver um ciclo operacional? Olha aqui, vem para cá. Que bacana. Você já conhece, a gente já falou bastante sobre isso. A ideia agora é a gente entender ele como um todo. Então, o ciclo operacional é todo aquele processo que está acontecendo lá na minha organização, que tem início com a compra da matéria-prima. E aí eu vou produzir, e aí eu vou vender o meu produto, e aí eu vou receber por esse produto. Então, este é um dos ciclos que acontecem nas empresas. Eles estão sempre acontecendo. Tem sempre um ciclo começando, tem sempre matéria-prima chegando, sempre matéria-prima sendo produzida e sendo vendida. Aí eu pego um pedaço desse tempo e coloco aqui que é o meu ciclo operacional. A gente tem que lembrar que dentro do ciclo operacional tem prazo médio de estoque, que é aquele tempo em que o estoque leva para virar um produto, até a venda deste produto. Dentro desse ciclo operacional tem o meu prazo médio de recebimento. Posso chamar de prazo ou de período, tanto faz. O que é esse prazo médio de recebimento? Do momento em que eu vendi até o momento em que eu vou receber. Ainda aqui dentro eu tenho o meu prazo médio de pagamento, que é o período de pagamento do meu fornecedor. E a gente vai lembrar que o tempo de estoque mais o tempo de recebimento é o total do meu ciclo operacional. E que estes dois, menos o prazo médio de pagamento, é o meu ciclo de caixa ou ciclo de conversão de caixa. Olha quantas informações nós temos no nosso ciclo operacional. E a gente ainda vai complementar. Porque a gente vai ver agora que dentro do ciclo operacional existe uma coisa chamada ciclo econômico. Que ciclo é este? É a duração da produção, do processo produtivo. Ciclo econômico é o processo produtivo da organização. Por que a organização existe? Existe para produzir um produto. Esse produto é a sua economia, é o seu ciclo econômico. E esse ciclo de caixa ou ciclo de conversão de caixa, para as pessoas que trabalham diretamente na área financeira da organização, é o ciclo financeiro. É quando eu pago o fornecedor até o momento em que eu recebo do meu cliente. Algumas empresas, elas recebem do cliente e depois pagam o fornecedor. Acontece? Algumas empresas conseguem fazer isso, tá? E aí a gente vai ter um ciclo financeiro inverso. Pois bem, então, ciclo operacional é dentro de tudo que está acontecendo na empresa, eu pego aquele momento de chegada daquela matéria-prima
Eu vou estocar aquela matéria-prima, eu vou transformar aquilo em produto, eu vou vender e eu vou receber. É como se eu pegasse uma fotografia de um pequeno pedaço do que está acontecendo na empresa e aí eu chamo aquilo de ciclo operacional. E as datas de pagamento, recebimento, de estocagem, de produção que acontecem nesse ciclo precisam ser administradas com mão de ferro. Porque na maioria das vezes eu estou pagando e vou receber depois. E esse intervalo de tempo em que eu não tenho recurso, eu tenho que ter o quê? A liquidez. Lembra da liquidez? Aquele dinheiro que a gente consegue quando eu pago as obrigações, que faz com que eu possa manter a empresa atuante. É a gasolina que eu coloco no meu carro. Hoje é dia 20, eu não tenho dinheiro para gasolina, não tenho dinheiro para o passe do ônibus, como é que eu vou trabalhar? Ah, vou trabalhar de bicicleta, eu não tenho bicicleta, vou trabalhar a pé. Nossa, mas meu trabalho fica 20 quilômetros de distância de onde eu moro, vou ter que sair pedindo carona, mas não tem ninguém. Então a gente tem sempre que ter a liquidez, que é o dinheiro da gasolina, é o dinheiro do remédio. Bacana? Sabendo disso, a gente vai lá para Casa Blanca resolver o problema dela. Olha que bacana. Então, primeira coisa que você tinha que fazer era calcular o capital de giro líquido da empresa. E você já sabe que você faz isso pegando o ativo circulante, aquilo que eu tenho de disponibilidades, e subtraio as obrigações, o passivo circulante. Bom, ativo circulante é de 10.800, tá aqui, 10.800, que é a soma de tudo que eu tenho no ativo circulante. E subtraio do passivo circulante, 3.000 mais 2.500 mais 1.700, 7.200. Então, no ano X0, o CCL da Casa Blanca foi de 3.600. E no ano seguinte, X1. Em X1, a gente tinha 22.500 de ativo circulante, 15.000 de passivo circulante, 22.500 menos 15.000, 7.500. Então, a gente tem uma diferença grande, uma diferença expressiva. Aumentou, e muito, né? Aumentou de 3.600 para 7.500 a liquidez dessa empresa. Ela está mais esperta. Além disso, foi pedido para você calcular o capital de giro próprio. Só que a gente não pode calcular para a Casa Blanca, mas você precisa entender que o capital de giro próprio é o patrimônio líquido subtraído do realizável a longo prazo. Como a gente não tem os valores do realizável a longo prazo da Casa Blanca, a gente não consegue fazer, mas com essas informações você vai poder fazer de qualquer empresa. E o terceiro passo era calcular o prazo de estocagem, de recebimento e de pagamento. E aí não tem muito segredo. O que é o prazo médio de estocagem? É o estoque médio dividido pelo custo da mercadoria vendida vezes os 360 dias do ano. O que é o estoque médio? No caso, a gente está fazendo de X0 e de X1. Então, são 2 anos. Então, eu vou somar, como são 2 anos, eu vou dividir por 2. O estoque de X0 era de 2.000, o estoque de X1 de 4.500, somei, dividi por 2, 3.250. E o custo da mercadoria vendida, 7.800. Não é isso? Então, 3.250 dividido por 16.800, 0,19. Vezes os 360 dias do ano. Então, o meu prazo médio de estocagem é de aproximadamente 70 dias, 69,64. Então, aproximadamente 70 dias. O prazo médio de recebimento, bem tranquilo também,
São 2 anos, somo as contas a receber dos 2 anos, divido por 2, 6.900, vendemos 59 mil, são 360 dias no ano. Então, o meu prazo médio de recebimento é de cerca de 42 dias. Eu demoro 42 dias para receber. Então, veja, eu tenho um período de produção de 70 dias. Depois que eu vendo, eu tenho uma demora de 42 dias para receber e eu tenho que pagar os meus fornecedores. Então, em X0 foi de 3 mil, em X1 de 4 mil, somei os dois, dividi por 2, 3.500. Por que por 2? Porque são 2 anos. X0 mais X1. E tivemos compras no valor de 15.900. 3.500 dividido por 15.900, 0,22 vezes os 360 dias no ano. Então, um prazo médio de pagamento de aproximadamente 80 dias. Feito isso, agora a gente pode, de maneira muito fácil, calcular o nosso ciclo operacional. Ciclo operacional, você vai lembrar, é o prazo médio de estoque mais o prazo médio de recebimento. 70 dias mais 42 dias, o nosso ciclo operacional da Casa Blanca é de 112 dias. E aí, então, eu posso calcular o meu ciclo financeiro. O que é o ciclo financeiro? É o ciclo de conversão de caixa, ou ciclo de caixa. Nós temos lá, então, o nosso prazo médio de estocagem, prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento. 70 mais 42 menos 80, 32 dias. Então, nós temos na nossa empresa 32 dias que precisam aí ser financiados com aquela liquidez lá que nós tínhamos, que nós precisamos projetar em cima do nosso capital de giro, aquilo que sobra para que eu possa ter esse fôlego para colocar gasolina na organização. Então, esses são os conceitos iniciais do capital de giro. Bacana? A gente tem ainda mais alguns desafios para você resolver aqui na Casa Blanca. Por isso, vamos para a SP2. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Então, agora que a gente entende a importância do capital de giro, a importância de administrar, né, esse ciclo de conversão de caixa e de ter uma boa folga, uma boa liquidez, a gente parte para o segundo momento, que é parar para planejar esse capital de giro, que é a administração do capital de giro. De que forma? Planejada, através de estratégia. Pensar o próximo exercício, pensar o próximo ano, como é que nós vamos administrar, como é que a gente vai cuidar da nossa liquidez, o que nós vamos fazer? A gente vai vender mais, vai vender menos, vai tentar negociar com o fornecedor prazos maiores, a gente vai falar para o nosso cliente, ó, a gente não vende mais em 30, 60 e 90, agora eu vendo só em 30 e 60 à vista. É pensando nessas estratégias que a gente chega a uma boa administração do capital de giro, para ter dinheiro para colocar a gasolina na empresa. Senão a empresa quebra, tá bom? O carro para, não tem gasolina.
Vamos lá, então? Vem para cá. Então, administração do capital de giro. Você é o nosso consultor da Casa Blanca e a sua missão agora, junto comigo, vai ser de simular estratégias de investimento de capital de giro para X3. Então, nós já analisamos X0, já analisamos X1 e estamos em X2. Tá, o que nós vamos fazer no ano que vem? Não sei. Vamos pensar, então, em como, né? Vamos simular em como cuidar do nosso dinheiro. Quando a gente fala de capital de giro, a gente está falando de estratégias conservadora, moderada e agressiva. Então, planejar estrategicamente a administração do capital de giro é pensar nessas 3 formas de administração. E alguns dados foram mostrados para você. Bom, o que seria o cenário agressivo? Seria manter igual a gente tem em X1, que foi uma excelente liquidez. Um cenário moderador seria aumentar em 20% o nosso ativo circulante, deixar dinheiro parado. E aumentar em 40% seria um cenário conservador. Quanto mais eu aumento o meu ativo, mais eu aumento a minha liquidez. Ao mesmo tempo, dinheirinho parado. E alguns dados também foram colocados para você em relação ao ativo não circulante. São esses dados que vão possibilitar que a gente possa administrar o capital de giro da organização da Casa Blanca, colocando em prática esse cenário, simulando esses cenários agressivo, moderado e conservador. E mais do que isso, chegou o momento agora da gente entender o seguinte, que um cenário agressivo, moderado, conservador, ou a falta de um cenário, aquilo que eu estou colocando em prática, tudo que é feito em relação ao capital de giro traz para a empresa um retorno, um ROI, um retorno. Eu aplico, mas eu quero um retorno. E a gente vai juntar esses 2 conhecimentos agora. Vem para cá. Então, capital de giro, a gente já sabe que é formado pelo ativo circulante lá do nosso balanço patrimonial, não é? E é esse capital de giro que é investido na empresa que traz um retorno para a organização. E esse retorno pode ser maior ou menor dado ao risco. Quanto maior o risco, maior o retorno. E qual é o risco? Eu tenho que assumir. Pode ser uma estratégia conservadora, moderada ou agressiva. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar todos os dados da Casa Blanca, vai colocar eles juntinhos dentro das 3 estratégias. E aí, com isso, a gente vai construindo o cenário. E qual é a análise aqui do capital de giro? Qual é o retorno que esse investimento em capital de giro vai trazer para a organização, para os sócios? É assim que eu analiso a administração do capital de giro. Está sendo bem administrado? Não sei. Qual é o retorno que isso está tendo? Isso que é o bacana, tá bom? Então, olha só a construção desses cenários. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é construir o quadro comparativo das 3 estratégias: agressiva, moderada e conservadora. A agressiva vai ficar igual X1, a moderada vai aumentar em 20% e a conservadora em 40% o nosso ativo circulante. O não circulante continua igual. Então, agressivo, 22.500 mais 26 é o meu novo ativo. E aí as estratégias de passivo, aumentos de 30%, 20% no não circulante, 50% no patrimônio líquido. Fiz isso com todas as estratégias. E aí nós vamos poder fazer uma
aplicação das nossas premissas. E a gente tem esse resultado, né? Então, a gente aplicou lá, por exemplo, 30%, não é? 30%, 50%. Então, apliquei isso e a gente, então, tem este cenário com as premissas aplicadas. Vamos, então, calcular o nosso ROI. O que é o ROI? É o retorno do lucro sobre o patrimônio líquido. Então, qual é o lucro operacional bruto na estratégia agressiva? 30 mil. Na moderada, 30 mil. Na conservadora, 30 mil. É o lucro operacional bruto. Quais são as despesas que nós temos? Então, nós temos despesas com passivo circulante e com passivo não circulante. 15%, 15%. 1.183 e 1.455. Somei tudo, 3.637,50. Então, eu vou pegar lá o meu lucro operacional bruto e vou retirar dele as minhas despesas financeiras. R$ 26.362,50. Vou pagar o imposto de renda, 40%. Paguei os 40%, sobrou R$ 15.817,50. Então, agora eu posso calcular o retorno. Para que eu calcule o retorno, eu vou usar o lucro operacional e o patrimônio líquido. Vamos voltar lá na tabela anterior para você lembrar aonde é que está o nosso lucro líquido. Então, com esse lucro líquido, a gente vai fazer o nosso cálculo. Na estratégia agressiva, na estratégia moderada, na estratégia conservadora. Correto? Como que vai ficar o nosso cenário? Qual vai ser o nosso ROI? Bom, na estratégia agressiva, eu tenho um lucro líquido de R$ 15.818. Na estratégia moderada, o nosso lucro é de 15.615 e na conservadora de 15.413, que corresponde a um retorno sobre o patrimônio de 65% na estratégia agressiva, de 59% na moderada e na conservadora de 54%. Então, só de observar o retorno sobre o patrimônio, a gente verifica, né, que a estratégia agressiva de manter, né, o padrão de 2001 já é adequada. Analisando, a empresa, então, deve ponderar as relações de risco e retorno. Qual é o índice de liquidez? É confortável. Qual é o ativo circulante? 22.500. Qual é o passivo circulante? 15 mil. 22.500 dividido por 15 mil, eu tenho isso e vou pagar isso. Me dá um índice de 1,5. E você sabe que todo índice maior que 1 é uma boa rentabilidade, é uma boa liquidez. Não é isso? Pois bem, então a gente vai dizer que é preciso ficar atento à gestão de estoques e de crédito para não comprometer a operação, mas como a empresa tem folga de liquidez, a sugestão é para manter aí a postura mais agressiva. As empresas fazem isso, elas muitas vezes não ficam construindo esses cenários. Elas param para planejar e projetar de forma muito mais profunda. Pensando,
Se eu diminuir o prazo de pagamento a fornecedores, mas ao mesmo tempo diminuir o crédito dos clientes e o retorno da minha carteira, eu vou ter mais liquidez. Mas esse dinheiro parado muitas vezes ele não significa um investimento maior em maior rentabilidade. Então é importante ter liquidez, ter dinheiro para cumprir com as obrigações, gasolina da empresa, mas verificando o retorno, a rentabilidade, o retorno sobre o patrimônio daquilo que eu estou aplicando no meu patrimônio. Isso é o mais importante. O que eu vou fazer que vai trazer mais retorno aos sócios? Bacana? Muito bem. Acabou por aqui? Nem pensar. A gente vai agora para o nosso próximo desafio. Vamos lá. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Pois bem, olha que interessante, não é? A gente viu o que é o capital de giro, o que é o capital circulante líquido. Nós aprendemos a importância de administrar esse capital. E agora a gente vai para um passo que impacta o capital. O que pode impactar o capital de maneira muito forte? O estoque comprado de maneira errada, em grande quantidade, com um pagamento ao fornecedor muito antecipado. Tudo isso vai diminuindo o meu caixa, o meu dinheiro no banco, vai diminuindo a minha liquidez. Além desse controle de estoque, que a área financeira vai fazer junto com logística e com produção, a área financeira, junto com vendas, precisa planejar o crédito. O que é o crédito? É aquilo que a empresa vai oferecer para o cliente, para o consumidor, ou as estratégias que a empresa vai adotar para oferecer possibilidades para que o consumidor, o cliente, compre o meu produto. Que estratégia? O que eu vou fazer para as pessoas comprarem da minha empresa? À vista 30, 60 e 90? Eu vou investigar a vida da pessoa, qualquer um vai chegar aqui e vai dar um cheque, eu não vendo com cheque, eu só vendo com crediário. Agora, com cartão de crédito, as empresas estão num mundo fantástico. Elas colocaram isso para os bancos administrarem, não é? Banco, cuida disso aí. E a gente vende tudo com cartão de crédito. Mas, pensa, por exemplo, eu sou uma grande empresa, eu sou a Tedesco Engenharia, e eu monto estruturas de armazenagem, porta-pallets, mezaninos, né? Drive-thru, grandes estruturas de armazenagem para empresas. Essa empresa pode comprar essa estrutura com cartão de crédito? Não. Ela vai fazer um financiamento, por exemplo, no BNDES. Ela vai fazer um financiamento com o banco dela. Ou eu, empresa, vou financiá-la. Vou fazer para ela em 3 boletos, em 4 boletos. Aí eu estou assumindo esse risco. Então, nas pequenas empresas, no comércio, a gente vai ter essa análise de crédito mais imediata, né? SPC, Serasa, vida pregressa, dar uma olhada, conversar. Mas para as grandes empresas, algumas vezes isso não funciona. Algumas vezes o BNDES não liberou, eu não quero financiar com o BNDES, eu quero pagar, eu quero financiar direto com você. E aí o que eu vou fazer? Bom, eu vou pedir para você o seu balanço, o seu EDRE, eu vou olhar o seu histórico de SPC, de Serasa, eu vou olhar se você tem alguma pendência nos cartórios. Então, essas estratégias todas, essas políticas todas, é que juntas formam a política de crédito de uma organização. E por que o capital de giro estuda isso? Porque a partir do momento que eu estou esperando receber
o seu pagamento e você não me paga, o que acontece com o meu ativo? Diminui. Diminuiu o meu ativo, diminui a minha liquidez. Diminuiu a minha liquidez, meu capital circulante líquido é menor. E isso impacta a empresa de maneira violenta. Então, por isso que as empresas precisam pensar em estruturas de concessão de crédito estruturadas, bem feitas, bem organizadas, conhecendo o seu cliente, pensando em continuar vendendo sempre para ele, pensando em conquistar novos clientes, sem interferir no seu ciclo operacional, no seu ciclo de conversão de caixa. Porque lembra? Eu tenho que ter dinheiro para colocar gasolina na empresa. Eu posso ter um monte de clientes, se eles não me pagam, eu não consigo produzir. Bacana? Vamos entender isso um pouquinho mais? Então, nossa SP3, avaliação do risco de crédito. Você é o nosso consultor da Casa Blanca. E agora o que eu estou pedindo para você? Para você criar uma política geral de crédito. E para isso a gente precisa entender de padrão de crédito, de prazo de concessão de crédito, de desconto financeiro para pagamento antecipado. Eu quero pagar antes, vai me dar quantos de desconto? 10% à vista. E das políticas de cobrança. Você não pagou. Como é que eu vou te cobrar? O que é política de crédito? Bom, a política de crédito é a elaboração do sistema de concessão de créditos aos clientes. E para isso eu preciso entender de análise de padrão de crédito, de prazo de concessão, de desconto financeiro e de política por cobrança, que alguns bancos vão chamar de score. Qual é o seu score? Qual é a sua possibilidade de não cumprir com as suas obrigações? E é isso que eu vou analisar nos meus clientes. Então, uma boa política de crédito vai estar baseada nos 5 Cs do crédito, que é caráter daquela empresa ou pessoa que está comprando, a capacidade de pagamento, o capital, o colateral e as condições de pagamento. O que é muito importante nesta política? As fontes de informação que a empresa vai analisar devido ao risco que ela está correndo. Então, ela vai olhar, por exemplo, demonstrações contábeis dessa empresa. Quando você vai financiar um carro, uma moto, eles não pedem o seu lerite? Não ligam na sua empresa? Não pedem sua conta de água e luz? A sua conta da telefônica? Isso é análise de crédito. Eu estou avaliando a sua história, a sua demonstração contábil, as informações das empresas, como SPC, Serasa, cartórios e outras fontes de publicação, né? Publicação na imprensa. O que seria publicação na imprensa? Para as grandes empresas. As grandes empresas publicam as suas demonstrações contábeis, como você sabe. Com base nisso e com uma pessoa que saiba planejar e que tenha essa preocupação de cuidar do cliente, querer vender para o cliente, mas ao mesmo tempo não correr o risco de não receber, é que eu, empresa, vou montar a política de crédito. Muitas empresas pequenas não têm nenhum tipo de política de crédito. E aí elas se perdem num emaranhado de sistemas de cobrança e sistemas de recebimento. Ah, para a Dona Maria vende na caderneta. Ah, para o João pode passar o cheque. Assina aqui a notinha. Não tem política. E essa falta de política traz falta ou uma menor folga de liquidez. Por quê? Porque eu não sei quanto que eu tenho para receber,
quando que eu vou receber, se aquela pessoa paga em dia, se aquela empresa paga ou não paga. Então, é a estruturação de uma boa política que vai ser igualitária para todos, que fornece para a empresa uma boa administração do capital de giro. Folga, liquidez, dinheiro em caixa para colocar gasolina no carro, tá? Sabendo disso, a gente pode pensar o seguinte: cada empresa, a sua, a minha, do José, do João, a Chevrolet, a Ford, a Sadia, cada uma vai ter a sua própria política de cobrança. Qual é a ideal? É a ideal para a sua empresa, desde que ela seja uma política estabelecida. Tem regras e normas. Bacana? Legal isso, né? Então agora a gente vai resolver lá o problema da nossa amiga Casablanca. Olha só que legal. Quero que você crie uma política geral de crédito para a Casablanca. O que tem que ter nessa política? Padrão de crédito, prazo de concessão de crédito, desconto financeiro e política de cobrança. São só esses 4? Esses 4 são os essenciais e são os básicos. E se a política de crédito tiver isso, ela é uma boa política de crédito. Vamos no passo a passo? Primeiro, padrão de crédito. Então, você vai pensar, primeiro, na análise do risco. Qual vai ser o modelo? Vai ser um modelo tradicional? Vai ser um modelo não tradicional? A gente vai vender 30, 60 e 90? Nós vamos ter um crediário próprio? A gente vai trabalhar com cheque? A gente vai trabalhar só com débito e crédito, cartão de crédito de banco? Ah, mas eu não tenho, então a gente não vende? A gente vai oferecer leasing? A gente vai oferecer BNDES? A gente vai oferecer, por exemplo, como a Netflix tem feito de maneira tão brilhante, né? Essa nova economia que está surgindo, todo mês debita da sua conta. R$15, R$14, R$18, você nem lembra que tem que pagar a conta da Netflix. Então, qual vai ser o modelo? Haverá utilização de modelo estatístico para a inadimplência? Qual é a inadimplência? Dos 100% de clientes, 3% historicamente não pagam as contas. Isso é muito fácil, as empresas já conhecem o seu histórico de inadimplência. Quais são as informações e os documentos que nós vamos usar? E para a concessão de crédito para vendas a prazo, os clientes vão ser classificados em categorias de risco? E quais categorias de risco vão ser essa? Bom pagador? Mal pagador? Numa análise tradicional, a gente vai olhar o histórico do cliente, a avaliação do histórico, por exemplo, da demonstração contábil, ou se é uma pessoa física, conta de água, de luz, olerite, as informações cadastrais, SPC, Serasa. E numa análise não tradicional, eu vou usar, por exemplo, ferramentas estatísticas. Historicamente, de todos os meus clientes, 3% não pagam. Eu vou correr o risco, porque esses 3% eu tiro aqui do restante da minha receita. Eu vendo um pouquinho mais caro o meu produto. E eu vou encarar os clientes como aqueles que têm baixo risco, risco moderado ou risco alto, que é o famoso score dos bancos, né? Se o seu score é acima de 70%, você consegue comprar um carro sem dar entrada em 72 vezes, um carro de R$500 mil. Se o seu score é muito baixo, o seu score, por exemplo, é de 30%, nem adianta você querer comprar um carro que eles não vão te vender, assim como a casa própria. Então, são o quê? Possibilidades. Segundo passo, prazo de concessão de crédito. Qual vai ser o prazo médio? Eu vou dar 30, 60 e 90? Qual vai ser a estratégia que a gente vai adotar e monitorar isso constantemente? Para que o prazo médio de recebimento, que é esse 30, 60 e 90,
que chega no 45 não interfira no meu ciclo operacional, porque pode interferir no meu ciclo de conversão de caixa, ou seja, falta de liquidez. Então, preciso pensar nisso. Terceiro, desconto financeiro para pagamento antecipado. Se as pessoas pagarem antecipadamente, elas vão ter desconto? Eu estou pagando, comprei um carro em 48 vezes e agora eu estou com um emprego legal e eu estou pagando a prestação que está vencendo e a última. Paguei de número 48. Mês que vem eu vou pagar de número 47. Bom, vai ter desconto? Porque está voltando no tempo? Qual vai ser esse desconto? Então, esse desconto financeiro para pagamento antecipado, eu preciso pensar nisso. Porque esse desconto pode impactar de maneira positiva ou negativa a minha política de cobrança. E, por fim, a nossa política de cobrança. Vai ser uma política de cobrança rígida, com padrões rigorosos, intermediária ou folgada. O que quer dizer isso? É você montando a sua política de crédito. É difícil comprar. Dá para comprar. Não, chega lá que você compra, não é? É classificada como intermediária, no nosso caso da Casa Blanca, porque o processo de análise é bastante rigoroso, tá? E quais os procedimentos de cobrança? Como é que a gente vai cobrar? E como é que a gente vai garantir que a gente vai receber? Bom, pensei nesses 4 itens e então montei a nossa política. Bom, toda vez que a pessoa estiver lá devendo e já passou 5 dias de atraso, eu vou emitir uma carta de cobrança. Passados 10 dias, uma segunda carta de cobrança. Passado 15 dias, cobrança por telefone. Hoje, a gente já não usa mais, né? A gente já vai direto para os telefonemas. E aí você me diz, eu vou pagar daqui tantos dias, tá? Bom, 30 dias você não pagou, a gente vai entrar com os seus dados em algum órgão de proteção ao crédito. Passados 45 dias, nós faremos uma notificação via cartório, 60 dias vai para um escritório especializado em cobrança judicial. Eu coloquei ali algumas regras bem rígidas, bem apertadas, né? Mandar cartinha. Hoje em dia as empresas quase não fazem mais isso, elas ligam mesmo, né? Estamos aqui ligando, ligue 011, a gente nem atende mais, né? As empresas ligam e aí a gente combina um prazo de pagamento, você não pagou, eu ligo de novo, a gente negocia, né? Essa política de cobrança, ela não precisa ser tão rígida. Se você tiver uma boa prática de crédito, de concessão de crédito. Agora, se a concessão de crédito é um pouco mais folgada, a política de cobrança tem que ser um pouco mais forte para garantir o seu recebimento. Porque se eu não recebo, o que acontece? Capital de giro circulante cai. Caiu, cai liquidez. Caiu liquidez, não tenho folga de dinheiro. Se acontecer alguma coisa, a gente não tem recurso financeiro. Empresa para sem recurso financeiro. Por isso que é tão importante pensar nessa administração do capital de giro. E a gente viu o quê? Que a política de crédito, a política de cobrança interfere no capital de giro. Bacana, né? E mais do que isso, entender o que é recebimento, o que é a conta clientes, o que é a carteira da empresa de recebimento, quando eu vou receber, quanto, de que forma. Quando eu observo essa forma, né, esse prazo médio de recebimento, quanto vai entrar de dinheiro, quando, qual forma,
eu consigo administrar melhor o meu capital de giro, eu consigo fornecer um prazo maior de pagamento para o cliente ou menor, eu consigo chorar mais com o fornecedor para estender o prazo de pagamento, ou falar, não, vou te pagar agora já à vista. Tudo isso entendendo o que? O meu recebimento. Vamos entender o que é isso então? Vem para cá comigo. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Então, a empresa produz um produto e vende esse produto. Ou ela compra um produto pronto e revende esse produto. Essa história do produto que eu vou oferecer para alguém, esse alguém compra o meu produto e entra então a receita, os recebíveis. E esses recebíveis que vão estão entrando no meu fluxo de caixa, só que eu não sei quando e nem quanto eu vou receber. E esse quando, enquanto, impacta no meu capital de giro. Por isso que é preciso que a gente administre os recebíveis, que é o tema dessa SP. Olha só, avaliação dos valores a receber. Você é o nosso consultor da Casa Blanca e eu quero agora que você trabalhe com a ideia do aging, da carteira de valores a receber, e da DVR, dias de vendas a receber. Esse aging é uma medida de estudo cronológico dos valores a receber ou a pagar mantidos por uma empresa. Então, é um estudo interno que a gente faz. Já o DVR ou a DVR é a relação entre os valores a receber e as vendas médias, diárias, mensais, quinzenais. Para a gente calcular esse DVR, a gente vai trabalhar com os valores a receber no final do período e as vendas médias diárias deste período. Então, com esses 2 dados, a gente consegue trabalhar essa ideia dos recebíveis. Bom, é importante, quando a gente vai trabalhar com os recebíveis, ter dados de, por exemplo, abertura da conta a receber. Então, o que nós temos nas nossas contas a receber? As contas vencidas no mês passado, a vencer no mês, 30 dias, 60 dias e 90 dias. Então, nós temos aqui a história lá da nossa empresa. Já está vencido, vai vencer esse mês, 30, 60 e nada no 90 dias. Com esses dados, a gente vai ajudando a Casa Blanca. Primeiro, vamos ver como é que eu calculo o DVR. Então, quanto que a empresa vai vender? Ela vai vender, por exemplo, 40 mil reais. Vendas. Quanto ela tem para receber? 8 mil reais. Como é que eu calculo o DVR? Eu vou pegar os 40 mil reais, vou dividir pelos 360 dias do ano e aí então vou dividir isso pelo contas a receber. Correto? Então, 8 mil dividido por 40 mil dividido por 360, 72 dias. Agora, então, a gente vai lá para a Casa Blanca e vamos resolver o problema dela. Então, quanto que a empresa vendeu lá no mês passado? R$ 1.100. A vencer 2.750, primeiro mês, segundo mês, total R$ 11 mil. 1.100 é quanto de 11 mil?
10%. E 2.750. Então, 2.750 é 25%. 4.950, 45%. E 2.200, 20%. E não temos nada a vencer daqui a 3 meses. Isso é a nossa realidade. Vamos comparar se isso melhorou ou se piorou em relação a X0. Que a ideia era fazer essa análise. Bom, a gente sabe então que deste valor total das vendas, 10%, 1.100, já estão vencidos. E a gente precisa fazer alguma coisa dentro daquela nossa política. A gente vai ligar, a gente vai mandar cartinha, o que que nós vamos fazer? E ainda temos 70% para o mês seguinte e 20% para dali a 2 meses. Bom, basicamente essa análise. Agora a gente vai juntar tudo isso com os dados do ano passado e deste ano. Bom, em X0, nós tínhamos 2.800 de conta a receber e vendas no valor de 13.000. 78 dias. Então, o nosso dias de vendas a realizar era de 78 dias. Em 2001, de 67 dias. Então, de 78 para 67, a gente tem um ganho de 11 dias. Nossa, isso é excelente. Isso mostra o quê? Que a nossa organização está de forma brilhante, não é? Trabalhando aí com a ideia de redução dos dias de vendas. Fazendo uma análise mais apurada, a gente vai lembrar que a empresa queria vender 8.000, que ela vendeu 11.000. Então, ela vendeu 11.000, queria vender 8.000, vendeu 3.000 a mais. O que é esse 3.000 a mais? Bom, 600 é de vendas e 2.400 é da política de cobrança. Como é que eu descubro esse valor das vendas? Então, quanto que eu vendi? 11.000. 11.000 dividido pelos 360 dias do ano dá 30,55. Menos os 8.000, que era o que eu queria, estava imaginando vender. 8.000 dividido por 360, 22,22. 30,55 menos 22,22, tudo isso multiplicado pelos 72 dias do meu DVR, eu chego ao valor de R$600, que é a minha variação de vendas, sobrando 2.400 da política de cobrança. Então, até nesses dados eu consigo chegar. Fazendo a sua análise. Pois bem, a empresa fez um orçamento de quanto? 8.000 de contas a receber. Ela conseguiu receber 11.000. É uma diferença de quanto? 3.000. R$600 por incremento nas vendas e 2.400 pela política de crédito. Dessa forma, então, a gente consegue entender a importância do recebimento. Olha o incremento de R$3.000, né, de um ano para o outro. Esse incremento, a diminuição em 11 dias dos dias de venda, não é? E isso tudo impactou aonde? No capital de giro. E impactou de que forma? Na liquidez da empresa. Então, política de cobrança, de risco, de crédito, de estoque, tudo isso impacta no capital de giro. Bacana, né? Como que planejar, pensar, cuidar do recurso financeiro da empresa com estratégia, não com achismo, não com história.
mas entendendo a minha empresa, como isso traz retorno sobre o patrimônio. Quanto maior o retorno sobre o patrimônio, mais eu posso pagar os meus colaboradores, treinar, motivar e contribuir com a sociedade como um todo. Quando uma empresa consegue administrar bem o seu capital de giro e contribuir com a sociedade, com o país, a gente tem empresas que realmente valem a pena ter no nosso país. Tomara que todas as empresas, para o futuro, tenham essa consciência da importância de uma boa administração e da importância da sua responsabilidade social, econômica e sustentável. Bacana? A gente vai terminando a nossa disciplina. Eu vou deixando para você um abraço bem apertado e a gente se encontra em breve, numa próxima oportunidade.